Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 7 em diante, até o capítulo 12, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas, do esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, que a Tua palavra fale ao nosso coração e sejamos instruídos, em nome de Jesus. Amém. Existem alguns conceitos, errados quanto ao tempo da juventude, e aqui eu quero destacar alguns destes conceitos. Um deles é que os jovens devem ter liberdade de viver livremente, não podem ser cobrados de responsabilidades, afinal de contas, são ainda imaturos e precisam ter um momento da sua juventude para fazerem aquilo que acharem melhor. Outro conceito errado com respeito ao tempo da juventude é que os jovens devem fugir de todo e qualquer tipo de prazer. Então, eles precisam simplesmente anular-se na sua juventude e lutar contra todo prazer que a vida lhes oferece. E um terceiro conceito errado em relação ao tempo da juventude é que os jovens não têm maturidade para entender o que é servir a Deus. Então, na verdade, essa questão de servir a Deus é para quem já está mais velho, quem já está mais avançado na idade. Os jovens ainda não têm maturidade para saber o que significa servir a Deus, de maneira que não devem ser cobrados em relação a isso. Aqui eu levanto essas questões em relação à juventude apenas para nós começarmos a pensar a respeito do que esse texto que nós acabamos de ler nos fala. O texto nos fala exatamente sobre isso, sobre a juventude, sobre o tempo da mocidade. E aqui nós vemos Salomão, que no decorrer de todo o seu livro, faz reflexões a respeito da vida humana na Terra. E ele sempre destaca que a vida humana na Terra, ela
é passageira, ela é um tempo que ele chama de vaidade, é um tempo que passa rápido, é como um breve pensamento. A vida na terra, ela está sujeita aos problemas desta vida, aos problemas de um mundo caído, às dores do mundo caído. Contudo, Salomão deixa claro no decorrer de todo o livro de Eclesiastes que a vida na terra é contemplada pelos dons de Deus. A vida na terra é contemplada por coisas que promovem prazer a nós, como a comida, a bebida, e coisas que satisfazem os nossos sentidos, como o olfato, a visão, coisas boas que se ouve. Então, a nossa vida na terra, ela é contemplada por coisas que alegram o nosso coração a partir de situações que promovem prazer ao nosso coração. E diante destas questões, então, nós nos perguntamos como que deve ser a vida de um jovem durante a sua existência na terra. Como que deve ser a conduta de um jovem que está no auge da sua força, no auge da sua vitalidade, no auge das suas capacidades. Então, como que ele deve lidar com as questões da vida na terra? E é muito bonito esse texto em que Salomão fala a respeito da vida do jovem no mundo, na terra, debaixo do sol, que está, então, o jovem que está inserido em todo esse contexto do que é a vida neste mundo caído. Portanto, aqui nós vamos ver que os jovens são orientados a aproveitarem intensamente os prazeres permitidos por Deus, ao mesmo tempo que devem também servir a Deus de forma intensa. Então, aqui a questão é a intensidade tanto em usufruir dos prazeres que Deus concede como dons e também servir a Deus com intensidade. O versículo 7 do texto que nós lemos aqui e o versículo 8 resumem, de certa forma, todo o conteúdo desse texto que nós lemos. Ele diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Aqui ele fala daquilo que produz prazer. Como é bom acordar de manhã, abrir os olhos e ver a luz e ver o brilho do sol. Isso é agradável, isto é um prazer que às vezes nós simplesmente nos acostumamos com ele, mas pode ter certeza que se você passar pelo menos uns 15 dias sem poder ver a luz e ver o sol, quando você vier a ter essa experiência novamente, você vai ver como é agradável ver a luz e ver o sol. E aqui ele diz: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Então ele resume todo o conteúdo mostrando que, por mais que nós vivamos no mundo, por mais que tenhamos muitos dias sobre a face da terra, por mais que nos regozijemos em todos esses dias, contudo haverá o tempo em que seremos abatidos por situações difíceis da vida. Isto é a vida na terra. Então, aqui, pensando sobre estas questões, nós vamos meditar sobre alguns conselhos aos jovens quanto à sua vida na terra. Lembrando que Salomão, aqui está numa 4ª sessão do seu livro, e ele está fazendo aplicações de tudo que ele apresentou até a 3ª sessão. E aqui ele apresenta esses conselhos aos jovens quanto à sua vida na terra. Acompanhem comigo que, primeiro, ele aconselha os jovens a alegrar-se com a vida sem desconsiderar os limites estabelecidos por Deus. O que ele está dizendo? Alegrem-se na sua vida, vivam a vida com prazer,
desfrutem de todo o prazer que a vida oferece, mas lembrem-se do seguinte: existem limites estabelecidos por Deus em todas as coisas. Esta é a orientação, esse é o conselho de Salomão. Então, em todo o livro, Salomão descreveu os prazeres da vida como sendo dons de Deus. Como nós vimos aqui nas 4 sessões do livro de Salomão, do livro de Eclesiastes, Salomão repete essa conclusão. Qual a conclusão que ele repete durante as 4 sessões? Eu vou citar aqui uma delas, que é capítulo 2, versículo 24, onde ele diz: nada é melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Isso está bem enfatizado por Salomão durante o livro de Eclesiastes, que os prazeres da vida são dons de Deus e eles devem alegrar o nosso coração. Agora, embora a vida no mundo seja prejudicada pelo pecado e seja passageira, Deus continua dispensando sobre nós o seu favor, dando-nos capacidade de sentir prazeres. O que nós podemos entender é que, antes do pecado, toda a fonte de prazeres, toda a fonte do prazer era puro e glorificava a Deus, né? Então, antes do pecado, toda a fonte de prazer era puro, tudo glorificava a Deus. Depois do pecado, as fontes do prazer e todos os prazeres sofreram com todas as desordens que o pecado gerou na existência do homem, na existência humana. Portanto, a juventude, aqui descrita por Salomão, e aqui é difícil você estabelecer que tempo é esse da juventude, mas nós podemos então classificar, entender que a juventude vai desde a adolescência até o início da idade adulta avançada. Então, eu creio que poderemos entender aí o tempo da juventude, dos seus 12 anos aos 35, 40 anos. Lógico que existe aqui uma juventude mais que envolve pessoas mais novas e uma juventude mais adulta, mas é o tempo da vitalidade, é o tempo em que uma pessoa ainda está exercendo a vida com as suas forças. Esse é o tempo da juventude. Então, a juventude é a fase da vida em que contamos com o maior vigor, disposição, energia e melhores condições para usufruir os prazeres da vida. Então, durante a nossa existência, o tempo que nós melhor usufruímos os prazeres que a vida oferece é exatamente no tempo da juventude, porque é um tempo de vitalidade. E aqui Salomão incentiva os jovens a viverem a sua juventude de que forma? Com alegria. Eles devem desfrutar da sua juventude enchendo o seu coração de alegria e desfrutando dos dons terrenos concedidos por Deus. Vejamos aqui o que diz capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Então, aqui eu quero destacar 3 palavras que estão relacionadas a essa ênfase de Salomão, desse conselho para que vocês, jovens, de fato, vivam a vida e aproveitem aquilo que Deus tem dado como dons que promovem prazer. Então, primeiro ele diz, são 4 palavras: alegra-te. Depois ele diz, recreie-se o seu coração. Depois ele fala, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e também aqueles que agradam os teus olhos. Então, ele está usando termos aqui, exatamente, que estão relacionados a coisas que trazem prazer e satisfação, e ele está dizendo aos jovens, aproveitem,
satisfaçam-se com estas coisas, com aquilo que Deus tem dado, com aquilo que Deus tem oferecido no mundo, na terra, coisas que promovem prazer. Contudo, Salomão não aconselha o jovem a entrar de cabeça nos prazeres de forma desregrada. Ao mesmo tempo que ele diz, aproveitem os prazeres e alegrem-se com os dons de Deus. Ele aqui, então, faz uma advertência. Salomão adverte que existe um limite nos tipos de prazeres e na forma de aproveitá-los. O limite em desfrutar os prazeres é o próprio Deus. São os seus preceitos que regulam aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, os jovens, na sua vitalidade, devem alegrar-se, devem desfrutar os prazeres, mas não devem entrar de cabeça, sem nenhuma ponderação, com respeito àquilo que é certo, com aquilo que é errado. É o que diz aqui Salomão. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Aproveite o que Deus dá, mas tenha consciência de que Deus estabelece limites. Como nós falamos, o prazer antes do pecado glorificava a Deus em qualquer das suas, em qualquer que fosse a forma de prazer, mas com o pecado os prazeres foram deturpados. E agora então é necessário desfrutar desses prazeres, levando em conta os preceitos de Deus, aquilo que Deus coloca como regulamentos de coisas que glorificam o seu nome. Então, a vida, ela é sofrida e existem momentos de dor. Como diz aqui, você pode viver muitos anos, você pode se regozijar em todos os anos, mas haverá uma hora, haverá um momento, haverá uma circunstância que as trevas vão chegar, que a dor vai chegar. Portanto, a vida, ela é sofrida. Mas Salomão diz que não se deve agarrar-se com melancolia aos problemas da vida. Não se deve ficar lamentando e remoendo aquilo que acontece. Salomão não está dizendo para nós ignorarmos as coisas que roubam a nossa alegria, mas ele está dizendo que o jovem deve enfrentá-las continuando, percebendo que Deus não cessa de conceder dons prazerosos. A melancolia do coração por causa de ressentimentos, a melancolia do coração por causa da autocomiseração, por causa do senso de ser injustiçado o tempo todo, adoece o corpo. O coração doente adoece também o corpo. Por isso Salomão diz ao jovem, no versículo 10, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, e aqui ele está dizendo que tudo é passageiro, o tempo é curto, é preciso aproveitar. A questão é que existem prazeres, mas existem coisas que produzem dor. Salomão está dizendo, não se agarrem àquelas coisas que produzem dor, enfrente estas coisas, mas não vá dormir abraçado com estes sentimentos todos os dias. Lance estes sentimentos fora, remove do teu coração, remove da tua carne e continue vendo que Deus continua apresentando e concedendo motivos de alegria, mesmo tendo que enfrentar os motivos de dor. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo recomenda o seguinte: portanto, quer bebais, quer comais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então aqui eu creio que resume a ideia de Salomão, quando ele diz, alegra-te, se utilize dos prazeres, busca aquilo que satisfaz o teu coração, os teus olhos,
mas saibam que tudo deve ser feito para a glória de Deus. E aqui eu quero pensar em algumas aplicações em relação a estas verdades. Primeiro, que os jovens da nossa época devem atentar ao conselho de Salomão. E aqui hoje nós temos praticamente todos que podem ser classificados como jovens. Eu já estou saindo já dessa classificação, né? Mas praticamente aqui os irmãos que estão acompanhando presencialmente e ajudando na transmissão são jovens. E aí o conselho de Salomão é exatamente esse: alegrem-se. Outra questão: julguem os prazeres da vida à luz das Escrituras e alegrem-se com os prazeres da vida que honram a Deus. Boa comida, boas amizades, boas conversas, bons passeios, boas leituras, bons filmes, bom casamento. Busque essas coisas. Busque estes dons de Deus, porque estas coisas vão trazer alegria ao seu coração durante a sua vida debaixo do sol. E Deus nos deu essas coisas para nós usufruirmos com alegria destas coisas. Então, meus queridos, busquem durante a sua existência estas coisas que alegram o seu coração. Não fiquem presos nos seus quartos, apegados a pensamentos depressivos. Enfrentem as dificuldades da vida de frente, aproveitando então o vigor da juventude. É bom lembrar que sempre para um motivo de tristeza, existem muitos outros que Deus nos dá para nos alegrar. Para um motivo de tristeza, existem muitos outros que alegram o nosso coração. Então, Salomão está dizendo: não apegue o teu coração àquilo que produz tristeza, mas olhe ao seu redor e veja tantas coisas que Deus tem disponibilizado para trazer alegria, e se alegre nestas coisas, dentro do limite que glorifica a Deus. Então, depois da juventude, a vida continua prazerosa, mas é nesta fase da vida que as pessoas podem sentir com mais intensidade os cheiros, os gostos, os toques, os sons e as cores ao seu redor. Então, os jovens estão na fase em que eles podem sentir com muito mais intensidade os prazeres que Deus permite sentir debaixo do sol. Depois que passa a juventude, as pessoas continuam a sentir prazeres? Sim, mas na juventude a intensidade é muito maior, e por isso é necessário que o jovem aproveite a sua juventude desfrutando das bênçãos que Deus tem concedido. A sua vida não deve idolatrar os prazeres. É isso que nós precisamos ter sempre o cuidado. A ideia não é idolatrar o prazer. A ideia não é viver uma vida de sujeição aos prazeres como sendo deuses da nossa vida. Mas você, jovem, deve ser grato a Deus e usufruir para a sua glória de tudo o que Ele te oferece, de tudo o que Ele permite. Então, assim, pensando por esse ponto de vista, não combina muito, principalmente para o jovem cristão, ficar ali, usando uma palavra que talvez nem muitos, não todos conhecem, mas amuado, né? Não combina com o jovem que está na vitalidade da sua vida, viver no seu canto e não experimentar aquilo que Deus tem oferecido como dons para que ele se alegre. Por isso é necessário então olhar ao seu redor e ver o quanto Deus tem permitido que você se alegre durante a sua juventude, durante a sua mocidade. O outro conselho que nós encontramos aqui nesse texto, primeiro nós vimos que Salomão aconselha os jovens a alegrarem-se no Senhor, sempre lembrando que Deus estabelece os limites no usufruto desses prazeres.
Mas agora Salomão também aconselha os jovens a servirem a Deus no auge da sua vitalidade, antes que essa vitalidade vá embora. Então aqui nós já começamos a pensar um pouco além sobre a realidade de que a vitalidade na juventude ela é um fato, só que da mesma forma como ela é um fato também de que essa vitalidade vai embora. Porque a juventude passa. A juventude se acaba. E acabando-se a juventude, a vitalidade também vai embora juntamente com ela. E aí Salomão está aconselhando aos jovens que sirvam a Deus no auge da sua vitalidade, antes que essa vitalidade vá embora. Nós vamos ver isso aqui no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, e nós vemos aqui, portanto, que Salomão conclama os jovens a agirem de forma ativa, em conformidade com a vontade de Deus, no auge da sua força, antes que cheguem os dias da fraqueza, os dias da morte. É bom aproveitar para servir a Deus e dedicar a Deus com seus dons no auge da vitalidade, antes que a fraqueza da vida chegue. Diz aqui Salomão, no versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aqui, meus queridos, lembra-te é mais do que um chamado para recordar a respeito de Deus. Aqui a ideia não é assim, olha, exercita tua mente aí para você lembrar que existe um Deus. É muito mais do que isso. Lembra-te, aqui, tem o sentido de trazer à mente algo que se traduz em ação. Um exemplo para a gente entender essa expressão é um texto em Gênesis capítulo 8, versículo 1, diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Então, o que nós vemos aqui? Usa-se essa expressão, lembrou-se Deus de Noé, que estava lá dentro da arca com todos os animais e a sua família, e tendo Deus lembrado, Deus agiu. Ou seja, Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram-se as águas. Esse é o sentido do lembra-te do teu Criador. Então traz à mente, diariamente, constantemente, o pensamento sobre Deus e que este lembrete a respeito de Deus se traduza em ações constantes que exaltam e honram e glorifiquem a este Deus. Servir a Deus, portanto, é necessário em qualquer fase da vida, mas na juventude é possível servir a Deus com vigor, comprometendo-se em ações que exigem maior esforço. Um exemplo, nós estamos num momento aqui de transmissões, de cultos e estudos bíblicos, são ações que requerem uma especialidade, que requerem um esforço para sair de casa, para enfrentar aí os riscos da pandemia. E o que nós geralmente percebemos? Que as pessoas que se envolvem com esse tipo de trabalho são os mais jovens, não é? Isso nos mostra que os jovens podem servir a Deus no auge da sua vitalidade, de forma mais intensa, levando em conta ações práticas, porque eles estão com o vigor necessário para estas ações. Ao invés de dedicarem sua vitalidade, sua força a uma vida em ações que desonram a Deus, os jovens são conclamados a lembrarem-se que Deus é o Criador e assim servir a este Deus. Lembra-te do teu Criador. Então, o convite de Salomão é exatamente este. Não se esqueçam de que existe um Criador e que
ao lembrar-se disso, dia a dia, esse lembrete te leve a agir e atuar de forma ativa para a glória deste Criador. Durante os tempos da sua juventude, da sua mocidade, da vitalidade da sua vida, o jovem não pode deixar a oportunidade de servir ao seu Criador na sua mocidade, porque esses dias passam rapidamente. E, ao passar esses dias, o vigor, que hoje é uma realidade, dará lugar à fraqueza, dará lugar, ao momento certo, à morte. Então Salomão diz, ele diz aqui, lembra-te, antes que, e aqui ele repete 3 vezes, esse antes que. Lembra-te do teu Criador antes que. E ele está lembrando, ele está enfatizando que haverá um tempo em que você, hoje jovem, não terá a mesma condição de dedicar a sua vida e suas ações a Deus como você tem hoje. Não que você deixará de servir a Deus, mas você não terá mais condições de praticar e de exercer algumas ações que requerem vitalidade. E como é bom quando o jovem entende isso e dedica sua vida para o seu Criador e gasta a sua vitalidade em coisas que de fato honram e glorificam a Deus. Então ele aqui diz, lembra-te antes que, e aí ele está fazendo referência ao que vem depois da juventude. Antes que venham, diz aí o texto, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador, antes que cheguem os maus dias. Vamos voltar lá no versículo 8, né? Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. E aqui, esses maus dias, os dias de trevas, no contexto em que Salomão está tratando aqui, são aqueles dias em que então as forças começam a definhar, e a vitalidade da vida vai se passando. Estes são os dias difíceis da vida, os dias da velhice que vai chegando, e agora então as forças que antes estavam presentes já não estão mais. E aí, do versículo 2 em diante, Salomão faz aqui uma descrição poética desses maus dias. Ele fala para lembrar-se do Criador antes que venham os maus dias. Então, do versículo 2 ao versículo 8, ele descreve poeticamente como que são esses maus dias, como que esses maus dias vão se chegando na existência, na vida daquele que agora é jovem, mas o tempo vai passando e os maus dias vão chegando. Primeiro, aqui Salomão descreve, segundo os comentaristas, né, existem algumas expressões nesse texto que são mais difíceis de entendimento, e existem, às vezes, posições diferentes entre os comentários, entre os teólogos, mas nós caminhamos naquilo que seria, talvez, o mais possível, em alguns casos, que são mais difíceis, mas a ideia, portanto, é que Salomão primeiro descreve esses maus dias como sendo, sendo marcados pelo início da debilidade mental. Então, enquanto somos jovens, ou enquanto vocês são jovens, a mente funciona perfeitamente, as coisas são claras, os raciocínios são claros, né? Mas a idade vai chegando, os dias maus vão chegando, e a mente começa a falhar. A mente começa, muitas vezes, até mesmo a titubear, se esquecer, confundir as coisas, confundir as informações, esquecer o nome dos outros. Isso acontece, né?
Parece que eu já vi isso em algum lugar. E aqui no versículo 2, Salomão diz assim: antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, né? Então, os teólogos aí afirmam que possivelmente Salomão esteja aqui fazendo uma referência poética exatamente do escurecimento do entendimento, da debilidade mental, a ideia de escurecer o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. E aí, então, tornem vir as nuvens depois do aguaceiro. Aqui são expressões que possivelmente tenham relação com o escurecimento das capacidades mentais, do discernimento, da clareza de pensamento. Dias em que começam as turbulências, ideia que está contida aí na figura das nuvens depois do aguaceiro. Essa expressão, as nuvens depois de um dia de chuva, as nuvens escuras depois do aguaceiro, também tem a ver com dias difíceis. Por exemplo, em Sofonias 1,15 diz assim: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Então, praticamente, Salomão está dizendo que os dias maus vão chegando, e eles vão chegando com a debilitação da nossa vitalidade, começando com a debilitação da vitalidade mental. Mas ele fala também aqui, ele descreve poeticamente a debilitação física. Ele fala de como que o corpo e os funcionamentos do corpo vão se debilitando com a chegada da velhice. E os dias maus vão chegando e a vitalidade vai se indo embora. Então, acompanhe comigo aí do versículo 3 em diante, que diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa, e aqui o texto já explica, os guardas da casa são os braços que na juventude são fortes, firmes. Os dias vão se passando, então, eles começam a tremer. E ele continua: e se curvarem os homens outrora fortes, e aqui o próprio texto já explica que os homens outrora fortes são as tuas pernas. Então, o tempo vai chegando, a velhice vai chegando, e as pernas vão ficando bambas, perdem a sua força. E ele continua: e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos. E aqui ele faz uma referência aos dentes que perdem a sua capacidade de mastigar, né? Então, na juventude é possível comer de tudo, porque os moedores da boca, como diz aqui Salomão, eles estão fortes, mas a idade vai chegando e os moedores da boca vão caindo, vão ficando fracos, precisa usar agora dentadura. E aí já não tem mais capacidade de usufruir de alguns prazeres que dependiam dessa capacidade dos moedores da boca. E ele continua dizendo: e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Aqui ele faz uma referência à perda da visão. Versículo 4: e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz. Então, aqui ele faz referência à fraqueza da voz. A pessoa vai ficando, vai chegando à sua velhice, ele não consegue mais bradar em alta voz, ele não consegue mais erguer a voz, e é o que Salomão fala. Então, lembra-te do teu Criador, antes que chegue esse dia, o dia em que não puderes falar em alta voz. E diz aqui: no dia em que te levantares a voz das aves, uma referência ao sono leve, quando o passarinho começa a cantar, já começa a acordar, né? Os jovens geralmente conseguem ter um sono de maior qualidade, conseguem dormir, pode cair a casa ao seu redor, que ele está lá dormindo tranquilamente, revigorando suas forças, né? Mas a idade vai chegando e a insônia
começa a fazer parte da existência, um grilo canta, um passarinho canta lá fora e já acorda e perde o sono, e no outro dia fica cansado, aquela coisa toda. Isso é característica da idade que vai chegando, e Salomão está descrevendo isso de forma poética. Ele continua dizendo: e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Ele faz uma referência aqui à incapacidade de apreciar a música ou de ouvir os sons, né? Talvez uma referência à surdez que começa a chegar, a capacidade de ouvir. Versículo 5: como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho. A idade vai chegando e a pessoa começa a ficar com medo de coisas que antes, para ele, não era uma ameaça. Então agora ele começa a ter medo de altura, começa a ter medo de coisas que antes, ao passar pelo caminho, ele não tinha medo, mas agora ele se espanta com essas coisas. São marcas da idade que vai chegando. Ele continua dizendo: e te embranqueceres como floresce a amendoeira, fazendo uma referência aos cabelos brancos, e o gafanhoto te for um peso, a perda da força. O que é um gafanhoto? É um bichinho levinho, mas aí ele fala: olha, para você que vai avançando na idade, um gafanhoto já começa a ficar pesado na sua mão. E ele continua dizendo: e te perecer o apetite, que são, aqui, de forma geral, uma referência à diminuição dos desejos. Quando Salomão fala dessa fase da vida que vai chegando, e o apetite perece, uma referência a todos os tipos de desejo que nós, durante a juventude, os jovens podem usufruir de desejos intensos. Agora, na velhice, esses desejos vão enfraquecendo. E aí, então, ele termina aqui dizendo: porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Aqui, ele faz referência definitivamente ao fim da vida, quando na praça, quando chega a morte, então aqueles que perderam aquela pessoa vão para as praças chorar, e assim a vida chega ao fim. Agora, do versículo 6 ao versículo 7, ele descreve especificamente o fim da vida chegando à morte. Veja que ele vem caminhando, falando da vitalidade da juventude, e vai descrevendo como essa vitalidade vai se acabando, vai se definhando, até chegar então o dia em que a vitalidade se vai de uma vez por todas e chega à morte. Aqui então, essa é uma parte que talvez tenha a maior dificuldade para uma interpretação, mas eu sigo aqui uma linha de raciocínio que eu achei bem interessante, quando ele fala antes que, aqui é o terceiro antes que, né? Lembra-te do teu Criador antes que, e aqui vem o terceiro antes que. Antes que se rompa o fio de prata. Aqui, talvez uma referência à medula espinhal que liga o cérebro aos nervos do corpo. A ideia de algo que é extremamente necessário à vida, mas quando se rompe, então aquilo compromete a existência. E ele continua: antes que se despedace o copo de ouro. Aqui, talvez uma referência à falência do cérebro, a ideia de algo que representado pelo copo de ouro que se quebra, e se quebre o cântaro junto à fonte, talvez uma referência ao coração, quando o coração, aqui ilustrado por um cântaro que está junto à fonte, quando ele então se quebra, ali jorra e ele perde a sua eficácia. Lembre que Salomão está descrevendo a morte. E ele fala: e se desfaça a roda junto ao poço. A ideia aqui é um poço de água, e ali uma roda que faz essa água que jorrar e distribuir a água para casa
onde aquela roda, onde aquele poço está. E ele está falando, né, antes que se quebre e desfaça a roda junto ao poço. Talvez uma descrição das veias e artérias que espalham o sangue pelo corpo. E aí então ele diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então a morte chega e o homem vai prestar contas a Deus. Ele está dizendo, lembra-te do teu Criador antes que, primeiro, antes que a vitalidade mental comece a afetar a sua existência, antes que a sua vitalidade de forças do corpo comece a definhar, e antes que a morte, enfim, chega e você, então, tenha que prestar contas diante de Deus. No versículo 8 ele diz, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. No fim das contas, a ideia é, a vida é passageira, a vida é um breve pensamento. Por mais que o jovem, durante a sua juventude, tenha vitalidade, força, mas pode ter certeza, essa vitalidade vai dar lugar à perda da vitalidade. A vitalidade vai embora. Então, por isso, o conselho de Salomão, sirva a Deus com a vitalidade da sua juventude antes que essa vitalidade vá embora. E aí você já não tenha mais a mesma força para fazer o que você poderia ter feito enquanto era jovem. Aqui eu quero trazer 3 exemplos de jovens na Bíblia que dedicaram a sua vitalidade para a glória de Deus. Um deles é Daniel. Em Daniel 1:8 diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel foi levado para a Babilônia com seus amigos, e lá ele enfrentou a cultura que era contra Deus. Sendo ele um jovem, ele se opôs à cultura ante Deus e firmemente serviu a Deus com a vitalidade da sua juventude. Outro texto é 1 Samuel 17, 42 a 45, que fala de Davi. Diz assim, olhando o filisteu, falando de Golias, e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com a lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi era um moço, inclusive foi desprezado por Golias por ser moço, mas Davi fez uso da sua vitalidade, da sua força, da sua juventude, para livrar o povo de Israel contra aquela ameaça. Ele se colocou à disposição de Deus na sua juventude. E outro exemplo é Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então Timóteo era um jovem, estava na liderança da igreja, e talvez muitos mais velhos desconsideravam a autoridade de Timóteo, por ser ele jovem, mas Paulo orienta, ninguém despreze a tua mocidade, exerce com autoridade a função que você tem, tornando você mesmo padrão dos fiéis, mostrando que o jovem, na sua vitalidade, na sua força, ele pode sim servir a Deus, pode dedicar a sua vida a Deus e fazer durante o tempo da sua vida e da sua vitalidade coisas que para pessoas que já avançaram na idade talvez não sejam tão fácil de fazer e tão possível de realizar, né? E aí eu quero, portanto, apenas fazer algumas aplicações aqui e já caminhar para a nossa conclusão. Vamos pensar que muitos defendem que o jovem tem o direito de viver uma vida irresponsável, como nós falamos no início. Uma vida que se justifica
não levar as coisas a sério, entre aspas, por ser jovem. Muitos defendem que deveria ser assim. A verdade é que desfrutar intensamente a alegria da vida na força da juventude não exclui viver com intensidade um compromisso íntimo com Deus na vitalidade da mocidade. Então, nós vimos aqui que uma coisa não exclui a outra. Desfrutar das alegrias que Deus oferece na vida não exclui o servir intensamente a Deus, não é? Uma coisa não elimina a outra. Muitos jovens decidem viver a vida sem considerar os preceitos de Deus, na expectativa de, quando forem velhos, puderem, assim então, servir a Deus. Muitos querem aproveitar o vigor da juventude para extrapolar nos prazeres que ultrapassam os limites estabelecidos por Deus. Mas é preciso refletir. Primeiro, em questão de realizações, o jovem tem muito mais condições de produzir alguma coisa. Se não aproveitar essa força para servir a Deus, não o poderá fazer na sua velhice. Segundo, o vigor da juventude dará lugar à falência da mente, do corpo, dos sentidos e, por fim, à morte. Então é necessário aproveitar o tempo da vitalidade para servir a Deus. Terceiro, não servir a Deus na juventude pode significar não servir a Deus em tempo nenhum, pois o fim da vida chega e pode te surpreender. Essa ideia de vou deixar para depois pode significar deixar para tempo nenhum, porque o fim da vida chega e nem se percebe, e aí talvez para muitos é tarde demais. Quarto, no fim das contas, nossa eternidade diante de Deus terá muita relação com aquilo em que o nosso coração esteve ligado durante a existência terrena. E aí uma palavra bem específica aos jovens: não se iludam, nada vale mais do que servir a Deus. Não se iludam, porque nada vale mais do que servir a Deus. Vejam só, nós tivemos aqui nesse texto 2 conselhos aos jovens quanto à sua vida na terra. Primeiro conselho para alegrar-se com a vida sem desconsiderar os limites estabelecidos por Deus. Usufrua de tudo que é bom que Deus oferece e se alegre nessas coisas, sempre lembrando que Deus estabelece limites. Segundo conselho que nós vimos foi conselho para que os jovens sirvam a Deus no auge da sua vitalidade, antes que essa vitalidade vá embora. E aí não seja mais possível servir a Deus com vitalidade. Então que o nosso Deus nos abençoe, embora seja uma palavra bem específica à juventude, mas pessoas que já não estão mais nesta fase, certamente podem se aproveitarem dos princípios aqui contidos, e ainda que já não estejam na sua vitalidade, podem continuar servindo a Deus até o dia em que então prestaremos contas a Deus de toda a nossa existência. Que o nosso Deus nos abençoe e que a sua palavra venha ficar guardada em nossos corações. Amém.